students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar o there to be, no caso, as variações, né, do verbo to be, no caso, there is e there are. There be significa há ou existe e serve para indicar a existência de algo. Nós temos ali a flexibilidade, né? There is nós iremos utilizar quando quisermos nos referir a algo no singular, ok? No caso, quando existe apenas um objeto, ok? No caso do there are, nós iremos utilizar quando estiver no plural, no caso mais, né, de um ou dois objetos, ok? Em português, embora considerado incorreto, é muito comum utilizarmos o verbo ter para expressar essa ideia de existência. Nós temos ali três formas de utilização desse verbo, né? No caso there is e there are. Nós temos a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Na afirmativa nós temos o there is, né, que significa existe, e there are, que significa existem, no caso, né, do plural. Na negativa nós iremos colocar there is not, né, ou there isn't, dependendo aí né, de como você queira falar, e there aren't, no caso, né, não existem, nós iremos utilizar também ali a palavra com a contração em inglês, ok? E na interrogativa, nós iremos colocar o verbo to be antes dessa palavra there, né, no caso, is there, no caso, para fazer uma pergunta, né, nós vamos perguntar, existe, ou então, no plural, are there, no caso, existem, né? E nós temos ali um exemplo, né, de uso desse there to be. No caso, there is a book on the table, né? O livro está na mesa, ou então existe um livro na mesa, ok? No caso da forma negativa, nós iremos falar there isn't a book on the table, né? Não existe um livro na mesa. E para a pergunta, que no caso a forma interrogativa, iria ficar is there a book on the table? O livro está na mesa? Ou então existe um livro, né, em cima da mesa? Nós iremos utilizar, né, esse there be em vários locais. E nós iremos ver agora, né, onde nós podemos utilizar, né, esse there to be e utilizando nas formas, né, geralmente em forma de pergunta, né, mas não necessariamente somente utilizado quando for fazermos pergunta, tá? Como nós iremos observar na imagem a seguir. Nós temos ali, né, your city, na sua cidade. Is there a football stadium in your city? No caso, existe um estádio de futebol na sua cidade? Nós temos a seguinte pergunta, are there 5 cinemas? Né? Existem 5 cinemas? Ou is there a big park? Existe um grande parque, né? No caso ali, se você quiser colocar apenas um objeto ou então um local, você vai utilizar o is there, né? E no caso de mais de um, ali no caso dos 5 cinemas, nós vamos utilizar o are there, que no caso é utilizado por conta do plural, ok? Your room, né, na sua sala, nós temos is there a TV in your room? Existe uma TV na sua sala? Tem uma TV na sua sala? Nós temos ali are there 3 toys on your bed? Né? Existem 3 brinquedos no seu quarto? E por último, is there a lamp on your desk? Né? Você tem uma lâmpada ou então, no caso, uma luminária na sua mesa? Então, você também vai utilizar esse there to be, ok? O próximo local nós temos your fridge, no caso, a sua geladeira, né? Are there 2 bottles of milk in your fridge? Né? Tem ou existem 2 garrafas de leite na sua geladeira? Are there 10 eggs? Né? Existem 10, no caso 10 ovos, ou então dependendo aí, né, nós também utilizamos a cartela. Is there a cake? Tem algum pedaço de bolo? Your school bag, no caso na sua mochila, né, de escola.
nós temos Are there 5 candies in your school bag, né? Geralmente as pessoas levam, né, algum lanche na mochila, enfim, para a escola. Nós temos ali a pergunta: existem 5 doces na sua mochila? Is there a lunchbox? Tem uma lancheira. E por último, is there a bottle with water? Né? Você geralmente anda com uma garrafa de água na sua mochila? Nós temos o próximo local, que é your desk, no caso a sua mesa, né? Are there 10 pencils in your desk? Existem ou tem 10 lápis de cor na sua mesa? Is there an eraser? Você tem uma borracha, né? No caso aí, eraser é borracha. E are there 5 rules on it? Né? Você tem 5 réguas na sua mesa. Nós temos também o your wardrobe, no caso ali, né, o seu armário. Are there 5 dresses in your wardrobe? Caso você, né, se você quiser perguntar se a pessoa, né, tem 5 vestidos ali, no caso, você vai fazer essa pergunta, né? Is there a mirror on your wardrobe? Né? Tem algum espelho no seu guarda-roupa? E are there 4 boxes? Né? Você tem 4 caixas, geralmente aí para quem gosta de organizar nessas coisas dentro da caixa. Nós, como está no plural, no caso boxes, né, as caixas, nós iremos utilizar o are there, né, para pergunta. Your classroom, na sua sala de aula, nós temos is there a smartboard in your classroom? Você tem no caso, existe ou tem um quadro, uma lousa interativa na sua sala de aula? Nós temos are there 3 windows? Tem 3 janelas? Dependendo aí da sala de aula, pode até ter mais, né? Are there 10 desks? No caso ali, tem 10 mesas e cadeiras, né? No caso ali dos alunos. Existem alguns casos em que existem mais de 10, né? No caso até 30 cadeiras aí numa sala de aula, né? E aí você pode utilizar esse there is ou there are para fazer essas perguntas, né? Próximo nós temos your house, no caso a sua casa. Are there 3 rooms in your house? Existem 3 quartos na sua casa? Are there many flowers in it? Né? Existem flores? Ou então, is there a yard? Você tem um jardim? Ou, né? Dependendo aí de onde você mora, né? Algumas casas possuem quintal, outras não. São um pouquinho menores, outras são maiores, outras possuem mais cômodos. E aí, para fazer essas perguntas, você vai utilizar o there is ou o there are também, ok? Your country, né, o seu país. Is there the president in your country? Existe um presidente no seu país? Are there big mountains? Né? Existem grandes montanhas? Is there such snow in winter? Né? Existe muita neve aí no inverno? Nós temos aí 3 situações um pouquinho diferentes. Por quê? Alguns países não possuem presidente, né, no mundo. No nosso caso aqui do Brasil nós temos. Também nós temos ali a questão das montanhas. Aqui no Acre não é uma região montanhosa, porém, né, nós temos algumas partes aí do Brasil que possuem muitas montanhas, né? E para finalizar, nós temos a questão se tem muita neve no inverno. Aqui no Acre nós sabemos que não neva, né? Então a questão assim do nosso inverno é meio que substituída pela questão das chuvas, né? Que são muito intensas em determinadas épocas do ano, ok? No caso, chuva em inglês nós dizemos rain, ok? Is there too much rain in no caso winter, né? No caso no inverno tem muita chuva? Você pode perguntar isso, né, utilizando o there to be. Agora nós iremos fazer os nossos exercícios, né, que nós iremos ver aí se vocês aprenderam bem como utilizar esse there to be, ok? Primeiro, vocês vão completar aí com there is ou there are, né? Existe ou existem em inglês. Na letra A nós temos
students playing games, né? Alunos ou estudantes jogando. Na letra B nós temos a boy studying French, né? Um menino ou um jovem estudando francês. Nós temos na letra C, teachers talking, né? Professores conversando. E na letra D, dogs running, né? Cachorros correndo. Quais frases irão ser adicionadas o there is e quais frases irão encaixar o there are? E na resposta, na letra A, nós temos there are students playing games, né? Existem jovens, no caso estudantes, né, jogando. Na letra B, there is a boy studying French. No caso, né, existe ou tem um menino, né, estudando francês. Na letra C, there are teachers talking, né? Existem ou tem professores conversando. E na letra D, there are dogs running, né? Existem ou tem cachorros correndo. No segundo exercício, vocês vão observar essa imagem, né? Look at the picture, olhem a imagem. Read the sentences, no caso vocês vão ler comigo essas frases e vocês vão escolher se elas são verdadeiras ou falsas. Em inglês nós temos true or false, ok? True significa verdadeiro e false, né, que é uma palavra ali muito parecida com a língua portuguesa, falsa, ok? Na primeira frase nós temos there is a ball under the bed. Tem uma bola abaixo ou embaixo, né, da cama. Na segunda frase nós temos there are books next to the computer, né? Tem livros perto do computador. Na terceira nós temos there are two guitars. Existem 2 violões. E na número 4, there is a computer on the desk, né? Existe ou tem um computador na mesa. Qual dessas frases aí pode ser considerada true, né, verdadeira, e no caso, quais as que são false, no caso as falsas? Agora nós iremos para as respostas. A número 1 é verdadeira, né? There is a ball under the bed. Existe uma bola, né, abaixo da cama. Se vocês observarem ali na imagem, né, abaixo ali do cobertor, perto do skate, nós temos uma bola. Na número 2, nós temos there are books next to the computer. It's true, é verdadeira. No caso ali, né, se vocês observarem na estante acima do computador, existem livros ali. Portanto, eles estão próximos, né? Então, essa frase aí, ela é verdadeira. Na terceira, there are two guitars, né? No caso, tem 2 violões. Nós podemos ver que é false, porque é apenas um violão e ele está perto da janela, né? E o quarto, there is a computer on the desk, né? Tem um computador na mesa, o que é true, verdadeira, que vocês podem observar ali que existe sim, né, um computador na mesa. Ok. Nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, né? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.